O crime de ameaça está previsto no artigo 147 do Código Penal. E ele pode ser praticado de várias formas. Daí se dizer que o crime de ameaça é um crime de ação livre. Por quê? Olha aqui que o tipo penal do 147 diz. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então vejam que o agente criminoso pode ameaçar a vítima de várias formas, por escrito, por gesto, por palavra ou qualquer outro meio que venha a materializar essa ameaça. Então é um crime de ação livre. E o crime de ameaça também é um crime formal. Por que é um crime formal? O crime formal é aquele em que o legislador descreve conduta, descreve resultado e basta apenas a realização da conduta por parte do agente criminoso para a consumação do crime. E é exatamente isso que acontece no crime de ameaça. No crime de ameaça, basta que o agente criminoso faça a ameaça à vítima. Não é necessário que a vítima se sinta ameaçada. Daí se dizer que o crime de ameaça é um crime formal. Basta a realização da conduta, ameaçar alguém, e não há necessidade do resultado da vítima se sentir ameaçada. Pode ser que a vítima não se sinta ameaçada. Por exemplo, o marido ameaça a mulher de morte. E muitas vezes a mulher não se sente ameaçada. Está configurado o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. Então, trata-se aqui de um crime formal e não de um crime de mera conduta ou um crime material. Uma outra coisa importante a se destacar no crime de ameaça é que trata-se de um crime subsidiário. Se o crime fim se realizar, por exemplo, o homicídio, a ameaça ficará absorvida. Uma outra coisa, uma discussão bem interessante, é se a ameaça pode se referir ao mal somente ao mal futuro ou um mal atual. Grande parte da doutrina, e aí eu destaco Nelson Hungria, eu destaco Damásio de Jesus, destaco também Guilherme de Souza Nutti, entende que o crime de ameaça só pode se referir a um mal futuro. Por exemplo, A encontra com B e diz, olha, da próxima vez que eu te encontrar, eu vou te matar. Então vejam que ele está ameaçando B de um mal futuro e não um mal atual. Uma pequena parte da doutrina entende que o mal atual também pode configurar o crime de ameaça, mas a majoritária doutrina entende que o crime de ameaça só pode se referir a um mal futuro. E aí, o Guilherme de Souza Nutti dá uma explicação que eu considero muito interessante e considero acertado. O meu Guilherme de Souza Nutti diz o seguinte, olha, o crime de ameaça só pode se referir a um mal futuro. Por quê? Porque se for um mal atual, ou é atos preparatórios, ou o crime de ameaça será absorvido pelo crime fim. Então, por exemplo, se A diz para B, vou te matar agora, e não mata, não realiza atos executórios do crime de homicídio, não há ameaça porque houve aqui apenas atos preparatórios de um crime, e a gente sabe que os atos preparatórios não são puníveis. Agora, se A diz, vou te matar agora e mata B, haverá o crime de homicídio, o crime de homicídio absorverá o crime de ameaça. Então, o Guilherme de Souza Nutti diz, olha, não há como o crime de ameaça se referir a um mal atual. Ele tem que se referir somente a um mal futuro. Por quê? Se for um mal atual, ou ele será atos preparatórios do crime fim, e aí não vai ser punido o agente criminoso, ou vai ser absorvido pelo crime fim. E me parece realmente correta essa posição do Guilherme de Souza Nutti. Uma outra coisa interessante é que o mal que materializa a ameaça é o mal injusto. Se o mal for justo, não há crime de ameaça. Então, por exemplo, se o patrão chega para o seu motorista e diz o seguinte, olha, da próxima vez que você levar uma multa de trânsito, eu vou te mandar embora. Isso não é ameaça, porque o mal da ameaça, neste caso, é um mal justo. O patrão tem o direito de ameaçar o empregado, de lhe mandar embora, caso haja muitas multas no trânsito por parte desse motorista contratado. Outra coisa importantíssima no crime de ameaça
é a discussão que envolve a respeito da necessidade ou não de a ameaça envolver ânimo calmo e refletido. Então, ânimo calmo e refletido por parte do agente criminoso. Nós temos alguns autores que entendem que isso é imprescindível. Por exemplo, o Nelson Grillo. O Nelson Grillo entende que o agente criminoso só cometerá o crime de ameaça se ele agiu, o agente criminoso, com ânimo calmo e refletido. Se ele agiu ali num ataque de ira, não vai haver crime de ameaça porque ele não teve esse ânimo calmo e refletido. Por exemplo, não é a posição do Damásio e do Mirabete, quem diz que o ânimo calmo e refletido é prescindível ao agente criminoso. E, portanto, mesmo o agente criminoso estando num ataque de ira, se ele faz uma ameaça de um mal futuro, ele pode sim praticar o crime de ameaça. Então vejam que nós temos aqui vários assuntos envolvendo o crime de ameaça que podem servir de objeto de questão numa prova de concurso público, seja ela para o Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, para o concurso de delegado de polícia, porque são assuntos delicados, principalmente esse aqui do mal futuro ou do ânimo calmo e refletido. E você precisa entender que o crime de ameaça é um crime formal. Por quê? Porque descreve conduta e resultado, mas basta a conduta para a consumação do crime. Ele é um crime subsidiário. Em acontecendo o crime fim, o crime meio, né, o crime de ameaça ficará absorvido pelo crime fim. Então, se a ameaça B de morte mata B, o homicídio absorverá o crime de ameaça. O mal precisa ser injusto. Trata-se aqui de um crime de ação livre, e aí isso está claro no tipo penal, porque o tipo penal do 147, ele diz ameaçar alguém por palavra, por escrito, por gesto ou qualquer outro meio simbólico. Se o agente criminoso utilizar-se de um meio simbólico que configure a ameaça em relação à vítima, estará caracterizado o crime de ameaça. Eu espero que você tenha entendido a explicação de hoje, tenha gostado da aula. Caso esteja gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like neste vídeo, compartilhar este vídeo com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.